Fala, Brazucas! Recentemente o Sávio foi no podcast do Getúlio e falou o que é ser Flamengo e o que foi pra ele jogar no Flamengo. Sem enrolação, bora pro campo. Cara, que maneiro. No meio disso teve uma história do Bahia também, que o Bahia jogou o torneio e o diretor... Só que aí, depois foi o Bahia, quando o Flamengo ligou, meu pai veio conversar comigo e perguntou o que eu achava, eu falei, pai... Você já era Flamengo? Eu era Zico, né? Aquela é época mesmo? Era Zico. Incrível, rapaziada. Todo mundo daquele tempo aí do Sávio, todo Vampeta, todo mundo tem uma idolatria muito grande pelo Zico. Porque é verdade, eu sempre falo essa história, de ver, porque eu fui Flamengo depois. Eu comecei sendo Zico. Eu já falei isso pro Zico. Eu era Zico Futebol Clube, assim, e eu tinha uma... Até hoje, né? É meu amigo hoje, eu já encontro várias vezes, já encontrei várias vezes com ele. Até hoje, parece que eu sou aquele menino de 13 anos de Vila Velha, assim. É uma emoção sempre muito grande. E aí depois, com essa idolatria por ele, eu passei a ser Flamengo e aí minha história não tinha jeito, né? O Zico, cara, é um ser, né? Especial, porque ele assim... É muito especial. Atende todo mundo. E ele lembra das... Pô, o Zico tá com 70 anos. Ele veio aqui logo no início do canal. No início, ele foi o segundo, terceiro, quarto convidado. Tá aqui no nosso banco de dados, se você quiser assistir depois. Banco de dados foi foda, né? No nosso... tá aqui no nosso repositório de vídeos. Banco de dados foi foda. Aí, cara, assim, ele tá sempre de boa. Não, claro que eu vou... Sabe, ele mandou uma mensagem na véspera pra mim, foi na segunda-feira, no domingo, ele... Vê se 7 horas tá bom pra você ou te atrapalha, senão eu mudo aqui. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada no mundo. Essa porra é Mercúrio retrógrado, o Zico mandando mensagem domingo. Ô, frangueiro, o que você prefere? Eu lembro que teve um jogo no CFZ, imprensa, sem que deu acidente da Chapecoense, imprensa versus ex-jogadores, porque arrecadou alimentos pra mandar pra... Foi de Chapecoense, não? Foi? Mas não arrecadou alimentos, arrecadou o quê? Ah, não, mas de qualquer forma tinha uma grana arrecadando pra família e tal, enfim, foi grana, isso aí. Não me lembro direito qual foi a situação. Que teve um lance que sobrou, o Pet deu nele, aí ele veio na minha... Pô, imagina, dentro do CFZ, eu vou sair e vou dar um carrinho no Zico. Quando eu olhei, ele dominou na minha frente e riu. Bem pelado. Aí ele ameaçou chutar, eu caí. Aí ele só levantou assim, daquela... por cima. Aí só me zoando. E ele lembra. Ele encontrou comigo no Maracanã. Aí, goleirinho mais ou menos, que me encontra se joga antes. Aí encontrei com ele. Lembra, realmente. Ele lembra, lá na Band. Aí, goleirinho mais ou menos, hoje vê. E quando a gente trabalhou no Esporte Interativo, ele tinha um programa lá, o Noite dos Craques, que ele fazia com o Vitor Sérgio, com a galera. E eles chegavam pra gravar e eu tava saindo. E na segunda-feira foi a época que eu tava divorciado, fiquei solteiro e tal, antes de casar com a Bebel. E tinha um pagode na segunda-feira. Cara, ele já chegava no estúdio durante o Donos da Bola, já vê como é que tá São Gonçalo. Tipo assim, pô, muito foda isso. O Zico, cara, tem noção que é o Zico? Eu assim... Até hoje, assim, eu não tenho muita noção, né? E da maneira que ele sempre me tratou, o respeito, o carinho, assim. Hoje, pô... Rapaziada, o Zico é muito diferenciado. Olha o Sábio falando, eu fico emocionado. Ele é meu amigo, né? Eu considero como um grande amigo. E pra mim sei lá, é muito doido, assim. Você tem um cara que você, desde pequenininho, viu como algo muito grande, um ídolo. E todas as torcidas, né? E assim, eu recebo muita mensagem, né, GV, de torcedores do Flamengo, principalmente, e muitos falando, pô, sabe, você é meu maior ídolo depois do Zico. Pra mim, você foi a maior revelação da base do Flamengo depois do Zico. Muitas mensagens assim. E teve um, recentemente, que falou, sabe, você é o meu maior ídolo. Mais do que o Zico. Eita! Aí eu falei assim, não, peraí, cara. Aí tu errou. Menos. Menos, assim. Ele falou, não. Aí o cara, pô, mas pra mim é. Porque eu cresci vendo que é a memória afetiva. Tal, memória afetiva. Mas então é o que representa, assim. Mas eu sou desde pequeno Flamengo, GV. Então eu chego com 14 anos num time que eu era muito torcedor. Claro, tinha o Zico como ídolo, mas o Flamengo para mim já representava muito. Eu lá em Vila Velha, pequeno, e quando eu tenho oportunidade de chegar com 14 anos no clube, a primeira coisa que eu pensei foi, olha,
eu não sei se vai dar certo isso aqui. Porque é difícil. Sim. Você chega num clube como o Flamengo, tem 200 Sim. de um potencial enorme. Mas eu falei, olha, mas tirar daqui vai ser muito complicado, vai ser difícil. Maneiro. Vai ser difícil. Então eu criei, desde pequeno, um pouco essa mentalidade dentro do clube, né? E eu meio que fiz uma estratégia ali dentro que, para mim, toda passagem de categoria, para mim, era uma conquista. Então eu joguei 3 anos no infantil do clube, porque eu cheguei na época, era o Mirim, né? Uhum. E eu tinha idade pro Mirim, mas eu já fui pro infantil. Aí quando eu passei pro juvenil, sub-17, eu não acreditava, assim, pra mim era uma felicidade tão grande. Aí eu comecei a me destacar no sub-17. Quem era o treinador nessa época? Era o Paquetá. Paquetá. Rapaziada, um parênteses aí, é uma outra parada que o Sávio tá falando, né? Olha isso. Ele conquistava, ele comemorava quando ele subia de categoria na base. Quando ele mudava de infantil para juvenil, de juvenil para juniores, o que seria hoje, né? Ele ficava feliz e comemorava isso. Isso era um título para ele. Olha a mentalidade, para você ver como é que era jogar no Flamengo naquela época. O Flamengo revelou vários jogadores aí, o Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, o próprio Sávio, que foi depois. Assim, era uma conquista para esses jogadores aí, muito diferente, né? O amor dele falando pelo Zico, pelo Flamengo, é uma outra parada, né, rapaziada? O Carlinhos chegou a ser, o violino, meu treinador no juvenil também. Mas o Paquetá com o mestre, é muito bom. Com o Dida como auxiliar. Sim. Aí depois eu chego no sub-20. E aí quando eu já me vejo no sub-20 do Flamengo, com certo destaque, capitão do time muitas vezes. Que maneiro. Eu falei, caramba, isso não é brincadeira mesmo. Quem tinha na sua geração, só pra galera entender? Esse time aí do sub-20? Do sub-20 foi a geração do Magno atacante. Do Gelson Baresi, do Índio, do Hugo, do Meia, do Rogers, Regis. Então, e foi uma geração também muito vencedora. O goleiro era o Fábio Noronha. Pô, Fabinho. Fabinho, cara. Maravilhoso. Beijo pro Fabinho. Fabinho Noronha, O cara mais louco que eu já vi na vida. E que eu tenha visto na base. Cara, um potencial. Eu nunca vi na base igual. E a gente foi junto pra seleção de base também. E 1,80 m, né? 1,79 m. Não era tão alto, Fábio. Então foi um pouco essa minha passagem. Sabe que é legal que você falou do moleque aí que falou assim, você é meu ídolo, porque eu lembro, a gente na base, eu na base, você já no profissional, minha prima Bruna, minha prima Dani e a minha irmã, a Michele, elas recortavam no Jornal dos Esportes. Já te falei isso. As fotos que sabe, mas tinha um caderno. Aí iam pra Gávea, que a gente às vezes chegava pra treinar fora, quando voltava, vocês estavam treinando ali à tarde e tal. Com o caderno dele pra pegar autógrafo. Pô, isso era do cacete, mano. Hoje era selfie, né? Hoje em dia não tinha selfie. Não, pô. Era caderno, pasta e a caneta. É, exatamente isso. Mas muito assim, minhas primas, minha irmã, todo mundo aí chegava na rua, as menininhas da rua, deixa eu ver, sabe, assinou, as fotos do Sávio. Lá em São Gonçalo, lá em Neves, eu lembro disso. Rapaziada, vimos aí o Sávio falando do seu amor pelo Flamengo, o seu amor pelo Zico, de como era pra ele tudo na vida dele jogar no Flamengo. Enquanto vemos jogadores hoje que, além de jogar no Flamengo, quer ser cantor de mundo, quer ser cantor, quer atuar no cinema, quer estar em outras coisas, mídias sociais, redes sociais, ou fazendo propagandas adoidado e esquece de jogar futebol. Pro Sávio, não. Pro Sávio era um grande prazer jogar no Flamengo. Inclusive, comemorava quando ele subia de categoria. Era uma grande conquista. Não só como o Sávio, como Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, entre outros que foram revelados pelo Flamengo. O Flamengo era tudo que eles tinham. Era tudo pra eles e eles jogavam pelo amor. Diferente de parte do elenco atual do Flamengo. Hoje, quem é um exemplo de comprometimento é o Bruno Henrique. Já o Gabriel Barbosa, ele tem que ver esse corte do Sávio aí, ver o Zico também falando, pra ver se ele consegue entender ou voltar a jogar futebol. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!